Olá, meus amores, tudo bem com vocês, meus queridos? Sejam muito bem-vindos a esse canal Arte de Recomeçar. Aqui quem vos fala é Sandra Pantaleão, uma mulher de 58 anos e que decidiu mudar de vida, que decidiu zerar a vida, que decidiu sair do Sudeste rumo ao Nordeste, dirigindo um carro por 4 dias, com 4 cães dentro deste carro. Os meus filhos, os meus pets, os meus filhotes de 4 patas. Enfim, e aqui neste canal eu procuro trazer para mulheres, para homens também, mas na sua grande maioria o meu público é feito de mulheres. Mulheres que querem transformar suas vidas, mulheres que têm vontade de recomeçar, mulheres que têm dificuldades nos relacionamentos, mulheres que estão em busca do autoconhecimento, mulheres que estão em busca de cura interior, de praticar mais o amor próprio, enfim. Eu trago sempre aqui exemplos da minha vida, momentos que eu passei, momentos que eu estou passando, em tempo real, tudo que está me acontecendo, a partir do momento em que eu busquei fazer transformações, em que eu busquei recomeçar a minha vida em outro lugar, de uma outra forma, numa outra formatação, E o que acontece? Eu trago aqui essas experiências para que possam ser contribuição para as pessoas. Às vezes a gente escuta e tem uma ideia, enfim. Quem não é inscrito nesse canal e está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal. É de graça, não vai onerar o teu orçamento. É só você apertar aí no botãozinho de se inscrever, ativar o sininho para ser notificado quando chegarem vídeos novos. Faço vídeos curtos porque eu costumo fazer vídeos diariamente. Então, assina, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ou que merece escutar esse conteúdo. Pessoas que você acha que o que eu estou falando aqui pode ser contribuição na vida delas. E você também, se você gostar do meu vídeo, deixa o seu like. Então, gente, ontem eu falava para vocês sobre como a gente zera a vida e que nós precisamos estar dispostos a pagar um preço, A gente precisa, quando a gente tem um propósito, a gente tem que estar disposto a passar pelo processo. E eu falava também sobre todos nós termos fontes de energia, Todos nós temos uma fonte de onde a gente busca a nossa energia. Tem gente que busca essa fortaleza, essa inspiração através da meditação, outros através da oração. Tem gente que busca no banho de mar, tem gente que busca, que se revigora, se revitaliza no banho de cachoeira, tem gente que se revigora sob o sol. E eu não estou aqui dizendo que o que é certo e o que é errado, porque tem pessoas que precisam de tudo isso e mais um pouco. Eu confesso que eu me revigoro com um banho de mar, eu me revigoro com um pouco de exposição ao sol, não muito, hoje eu já não gosto tanto. Eu me revigoro em contato com as plantas, eu me revigoro num banho de chuva. Eu me revigoro, por exemplo, num banho de cachoeira, mas eu me revigoro diariamente através da oração, porque é o meu contato diário. Eu tenho 24 horas para ter contato com Deus, que eu acredito que exista. Então, assim, eu busco energia nele, porque eu não posso todos os dias estar tomando banho de mar, eu não posso todos os dias estar tomando banho de cachoeira, mas eu posso todos os dias cuidar das minhas plantas, eu posso todos os dias pegar um pouco de sol, eu posso falar com ele todos os dias. Então, isso é muito da pessoa, isso é muito peculiar, é muito da relação que você tem com Deus e com a sua fé. Então,
Eu trouxe hoje um assunto a respeito pegando um gancho no vídeo anterior, onde eu falo de zerar a vida, e falo também sobre os momentos difíceis que a gente tem, sobre momentos desafiadores durante o processo, né? Quer dizer, se você tem um propósito, você precisa ter... Você precisa ter consciência de que você vai passar por um processo e dentro desse processo é essencial que você persevere. É essencial a perseverança. A gente não pode desistir das coisas na primeira dificuldade. É como querer... perder peso, é como você querer eliminar peso, mas não querer, por exemplo, fazer uma reeducação alimentar, não querer fazer uma caminhada, não querer fortalecer sua musculatura, você querer eliminar peso só com a força do pensamento. Você precisa passar pelo processo para você chegar no seu propósito. Você precisa passar pelo processo, mas para isso você precisa perseverar. Não adianta você hoje fazer uma dieta alimentar, se educar hoje e amanhã meter o pé na jaca. Eu vou para academia hoje, mas aí eu só vou no mês que vem, porque o restante do mês eu não tô afim, eu não tô com vontade. Porque é ruim, porque é cansativo, porque eu não gosto. Normalmente as pessoas não gostam mesmo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É como o hábito da leitura. Você que não gosta de ler, que acha um saco ler, mas acha que é necessário ler, então começa a ler. Começa a ler uma página por dia, depois passa a ler 2 páginas, depois 3 páginas, mas cria o hábito. Crie o hábito, que isso aí é importante, é essencial. A rotina gera o hábito. Ir na academia todos os dias vai te gerar um hábito a ponto de que no dia que você não for, você sente falta. E você não vai acreditar que você está sentindo falta daquilo. Por quê? Porque você não gosta daquilo, mas você vai sentir falta. Por quê? Porque o teu cérebro vai se acostumar a fazer aquilo todos os dias. A leitura do mesmo jeito. A leitura, quem não gosta de ler, mas começa a ler, fica viciado na leitura. E isso é uma riqueza, né? Hoje em dia eu posso dizer que é acho que o melhor ativo da nossa vida. É a riqueza intelectual, a riqueza cultural, o conhecimento, né? Conhecimento é algo que não tem preço. Então, como eu falo aqui, eu vou falar de mim com relação, por exemplo, à perseverança. Tem uma passagem bíblica que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Bom, para isso, né? Então, vamos lá. No meu caso, por exemplo, eu sigo 3 passos. O primeiro passo é pedir a ajuda de Deus. Eu peço ajuda a Ele todos os dias para que eu tenha força de perseverar. Por quê? Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Por que quando eu sou fraca é que eu sou forte? Porque quando eu reconheço a minha pequenez, quando eu reconheço a minha fraqueza, e eu suplico, eu solicito, e quando eu me conecto e peço a ajuda de Deus, eu fico forte. Então, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por quê? Porque essa ajuda vai vir diretamente dele. E isso eu estou falando de mim. É a minha prática, é o meu posicionamento para perseverar, né? Então, por exemplo, se eu estou nessa minha jornada de mudança, eu mudei de uma região do Brasil para outra, e eu estou passando por um processo ferrenho de adaptação, adaptação em todos os sentidos, climática, financeira, emocional. Tudo isso, dá vontade de desistir? Dá vontade de desistir no meio do caminho? Dá. Você repensa 1000 vezes, meu Deus do céu, será que eu tinha que ter feito isso? Só que eu preciso perseverar, porque se eu não perseverar, eu não vou conseguir atingir os meus propósitos, né? Segundo ponto é olhar para a meta, porque vale a pena todo o esforço. Olha para a tua meta,
você não está tendo força para perseverar, então olha para a tua meta. Se for necessário, anota essa meta num papel e deixa ela pregada no teu quarto, na tua cozinha, na tua sala. Eu sou suspeita de falar isso, porque eu sou a pessoa que anota tudo, que faz bilhetinhos e deixa pregado em todo canto, para onde eu me virar ter alguma coisa lá escrito me lembrando por que eu estou ali, por que eu estou fazendo isso. Então eu prego na geladeira, eu prego na frente da parede que eu estou lavando a louça, que é para quando eu esquecer, eu digo, entendi por que eu estou passando isso. Lembrei onde é que eu quero chegar. Então, quando você tem uma meta, você precisa simplesmente não perdê-la de vista. E o terceiro ponto é você não olhar para as dificuldades. Nossa, mas isso é tão difícil, é difícil. Mas você não pode olhar para as dificuldades, porque se você olhar só para a dificuldade, meu amigo, você desiste. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se quando eu fui sair de lá, que eu fui fazer essa viagem, se eu tivesse parado e focado só nas dificuldades que eu ia ter durante a estrada, se eu tivesse focado no medo, ai meu Deus, e se eu não conseguir um hotel que me aceite com meus cães para eu passar a noite? Meu Deus do céu, e se meus cachorros passar mal? Olha, meu Deus, e se eu precisar de um veterinário no meio da estrada? Meu Deus do céu, e se eu conseguir, e se isso, e se aquilo outro? E se baixar, e se o pneu do carro furar? E são coisas que, com certeza, se tivesse acontecido várias dessas coisas aí, ia ter solução para cada uma delas. Você só precisa ter foco, você precisa ter firmeza, e principalmente você manter a calma. Nós precisamos manter a calma nessas horas, sabe? Muita calma nessa hora, porque para tudo na vida tem jeito, só não tem jeito para a morte. Então, qualquer um desses imprevistos, se tivesse acontecido, com certeza nós teríamos conseguido resolver. Como um deles que eu citei agora, aconteceu e foi uma coisa muito chata, mas foi resolvida. Então, a gente não pode desistir, a gente não pode olhar só para as dificuldades, porque se a gente for focar só na dificuldade, a gente não faz mais nada, a gente não sai nem do lugar, certo? Então, as dificuldades são muitas, então a gente não pode olhar para a gente não se abater, certo? Eu estava escutando uma pessoa contar uma história e eu achei muito interessante. Ele disse que estava visitando uma família de amigos, né, e tudo. E aí, o pessoal da casa tinha o hábito de fazer uma caminhada e uma espécie de trilha, né, como se fosse uma trilha. Aí chamaram ele, disseram, fulano, vamos fazer a trilha. E ele, eu vou também. Ele ficou todo empolgado, eu vou com vocês. Só que ele não tinha o hábito de fazer trilha, né, mas ele foi porque ele ficou empolgado em acompanhar todo mundo, vai todo mundo, também vou. Só que no meio da trilha ele começou a sentir muita dificuldade. Por quê? Porque aquelas pessoas que faziam aquela trilha normalmente, elas já tinham todo um preparo físico, fazia parte da rotina deles, fazia parte do cotidiano, eles tinham práticas nas trilhas, e essa pessoa não tinha prática nas trilhas. Muito bem, aí ele foi para a trilha. Quando foi no meio do caminho, ele parou e ficou parado, assim, ele estava muito cansado. E quando ele olhou para frente, ele viu que a trilha começou a ter uma subida, né? Ela tinha uma inclinação muito grande, né? Ela era um pouco íngreme, e ele ficou olhando assim, ele disse assim, eu não vou conseguir chegar lá, meu Deus, e agora? Ou eu volto para trás, fico lá na casa esperando eles, não sei nem se eu consigo voltar, não sei nem se eu vou encontrar o caminho de volta, ou eu paro aqui no meio do caminho, vou esperar eles voltarem, mas eu acho que eu não vou conseguir. E aí ele ficou paradinho, né? E aí chegou uma das pessoas lá da família e disse assim, fulano, o que foi que aconteceu? Aí ele foi e disse, né? Eu tô muito cansado e eu acho que eu não vou conseguir. Aí ele foi e disse assim, pois faça o seguinte, na hora que a gente chegar ali na subida, você não vai olhar para a subida, você não olha para frente, você vai olhar somente para os seus pés. Aí ele disse, mesmo.
na subida você não olha para a subida, você vai ficar olhando para os seus pés. Aí ele foi disse assim, eu vou conseguir. Ele disse, você vai conseguir, vamos, eu vou com você. E ele fez isso e ele conseguiu chegar, alcançar, subir, fazer a trilha todinha e voltar. Porque na hora das grandes dificuldades, ele não olhou para a dificuldade, ele não olhou para a subida, porque se olhasse para a subida, se ele olhasse lá para o alto, para onde ele tinha que chegar, batia um desespero nele, aquele desespero reverberava no corpo e ele ficava mais cansado ainda. Então ele olhava para os pés dele, porque os pés dele eram o instrumento que ia fazer com que ele chegasse lá em cima. Então, a ideia aqui é a gente não focar na dificuldade, entendeu? No caso dele, era olhar para os pés, não era olhar para as dificuldades. Você não pode ficar olhando para focar na dificuldade, você tem que ter uma meta, certo? Mas você foca na estratégia, você foca no caminho, mas a meta é lá, aquela lá que eu quero alcançar, mas eu não vou ficar olhando só para ela, porque se eu olhar só para ela sem focar aqui na minha estratégia, no meu caminho, no meu pé, eu vou achar que aquela meta é muito grande para mim, eu não vou conseguir alcançar, porque eu sei que até eu chegar lá vão ter muitas dificuldades, e na hora que eu fico olhando só para ela, eu começo a me dispersar da minha força e começo a focar nas dificuldades, e é isso que não deve acontecer, como no caso dele. Para de olhar lá para o topo da montanha e olha só para os teus pés que tu vai conseguir chegar lá. Entendeu? Deus dá a graça pra gente, certo? Para o momento da ação. Você tem que olhar para a meta, focar no agora, não focar nas dificuldades e sim no teu dia a dia. Então, trazendo essa lição para mim, para minha vida, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu ficar pensando só na minha meta lá na frente, eu quero fazer isso assim, assim, assim. Mas se eu não focar hoje no meu dia a dia, na minha construção aqui dentro da minha casa, dentro dessa nova realidade, dentro dessa vida que eu estou levando, olhar, por exemplo, o dia a dia dos meus cachorros, na adaptação deles em relação, por exemplo, ao clima desse lugar, né? Então eu tenho que focar no meu dia a dia, porque eu tenho um prazo, eu tenho um plano e eu preciso ter paciência, eu preciso perseverar, lutar todos os dias, trabalhar todos os dias para conseguir chegar lá. Por quê? Porque eu sei que se eu tenho um propósito, eu tracei um plano, existe um passo a passo. E eu sei que o passo a passo, ele tem um grau de dificuldade. Se eu ficar hoje, vivendo hoje, no dia de hoje, pensando na dificuldade de amanhã, eu não vou chegar amanhã. Primeiro que eu vou começar logo perdendo meu tempo. Jogando energia numa coisa que nem chegou ainda. Eu vou estar jogando energia no amanhã, eu vou estar jogando energia na dificuldade. E não é isso que tem que acontecer. Eu tenho que hoje jogar minha energia no hoje, fazer o que eu preciso fazer hoje. O que é que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Pronto. Tenho 24 horas para resolver isso, inclusive dormir e descansar. Pá. Amanhã é outro dia. Amanhã eu vou ter outras obrigações, eu tenho outras coisas dentro do meu planejamento e eu tenho um outro grau de dificuldade. Então, dia a dia eu vou vencendo até eu atingir a minha meta. Certo? E é isso que eu faço, porque eu sei, tem horas que a fraqueza bate, o desespero bate, tem horas que o cansaço é enorme, que a saudade aperta e outras coisas mais, e aí você fica pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Então, foco, força e muita fé. Eu espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você. Desejo de todo o meu coração que você tenha gostado de escutar isso. E mais uma vez eu reforço, se você acha que isso pode ser contribuição na vida de outra pessoa, compartilhe, porque notícia boa a gente espalha. Um beijo enorme no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um de nós. E até o próximo vídeo.